Olá, meus amigos e minhas amigas, meus senhores e minhas senhoras, jovens, muito boa noite. Retomo mais uma vez essa tribuna política para dar uma palavra sobre a economia, a importância da economia que todos nós sabemos, que é vital para a vida brasileira. No início desse ano de 2018, eu fiz uma mídia muito otimista com relação à nossa economia no decorrer desse ano. Entretanto, aconteceram alguns fatos que emperraram ou que desaceleraram a economia no Brasil. E isso sem falar, e que devemos falar, da cruzada midiática falando contra as conquistas que foram feitas, dizendo que a recuperação do emprego foi mínima, então que isso não vale nada, que não tem nenhuma importância. Mas tem sim, e nós não vamos resolver o problema de desemprego no Brasil, o déficit de empregos no Brasil, de um dia para o outro, de um ano para o outro, não. Nós vamos resolver esse problema daqui a algumas décadas, se trabalharmos bem, se trabalharmos da forma correta, duro e honestamente. Isso eu já afirmei em outra mídia e reafirmo aqui. Não vai ser de uma hora, bem que gostaria que fosse uma mágica no sentido de resolver o problema, mas para gerar empregos não existe mágica, só muito trabalho, muito empreendedorismo. É que podemos, com o tempo, conquistar os empregos que o povo brasileiro precisa, que o cidadão brasileiro precisa para sustentar sua família. 14 milhões de desempregados, aliás, é muita gente. Aí você multiplica por 5 a média de uma família. Então, nós temos 14 milhões vezes 5 de pessoas desassistidas nesse país, porque o chefe ou a chefe da família não tem um emprego para garantir o sustento de sua família, de sua prole, dos seus pais, que hoje com o aumento da expectativa de vida no Brasil, temos muitos idosos sob a responsabilidade de familiares. Mas eu ainda não perdi, meus amigos, todo o otimismo com relação à economia. Porque, veja bem, os fundamentos da economia brasileira estão bem. O campo está produzindo bem, a safra desse ano vai ser uma safra também, é uma safra também muito boa, que garante bastante exportação. Os juros caíram ao preço mais baixo, né, a taxa mais baixa de toda a nossa história. Com isso, o acesso ao crédito também facilitou muito, né? A inflação está em patamares suportáveis, pode até crescer mais um pouco para ajudar no crescimento do país.
Então temos os fundamentos da nossa economia muito melhores do que anos atrás. E que o Brasil ainda pode crescer em torno dos seus 3 a 3,5%. Estão querendo reduzir, mas eu aumento. Porque a economia não depende só de governo não, meus amigos. A economia também depende do empreendedor, do empresário, que não pode ficar com seu capital represado sem investir, porque sem investir ele não ganha nada. Não ganha nada. Sem investir não ganha nada. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que tirar o dinheiro do cofre e colocar em movimento nos negócios. E isso fará com que a economia brasileira cresça ainda por volta de 3 a 3,5%. Vamos esperar. Agora os urubus, as vozes do Algoro, torcem contra o crescimento da nossa economia. Por quê? Porque acham que o presidente Temer ganhará cartaz com isso, prestígio. Mas apesar de estar sido pouco avaliado, a porcentagem muito baixa na avaliação popular, isso é algo inaceitável. Porque há muito tempo nós não tínhamos um presidente como o atual presidente Temer, que quis resolver o problema. Agora o poder legislativo, o Congresso Nacional, brecou todas as iniciativas até chegar a oportuna intervenção federal no Rio de Janeiro, que deveria ter sido completa, plena, porque a corrupção lá, eu sou forçado a dizer que o Rio de Janeiro é o berço da corrupção no Brasil. Vejam lá como é que está. Acabaram com o Estado, acabaram aquela raça de corruptos insensíveis, que mesmo depois de estarem na cadeia, estão ainda praticando atos abomináveis, roubando principalmente, meus amigos, principalmente a área da saúde. Eles botaram para acabar mesmo. Meu Deus do céu, onde é que o Rio de Janeiro e o resto do Brasil mesmo vai parar com essa corrupção? Contudo, o Brasil ainda tem cancha para crescer os seus 3 a 3,5%. Anote aí. A economia daqui até o final do ano, a não ser que aconteça algo extraordinariamente danoso. Estou falando muito da eleição, mas a eleição que nós temos aí, os candidatos que estão postos aí, que têm condições de ganhar, como seja o ex-governador de São Paulo, Alckmin, Geraldo Alckmin, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, a insistente Marina Silva, o capitão Jair Bolsonaro. Todos esses, meus amigos e minhas amigas, não metem medo em ninguém se ganhar uma eleição, porque são pessoas da confiança do empresariado brasileiro, porque esse tempo todo que vieram disputando eleições, tiveram suas campanhas financiadas por essas empresas brasileiras. Essas mesmo que estão com seus dirigentes presos aí. Então, a eleição não é motivo, e os empresários sabem,
de não investir. E eles vão investir não é por amor à pátria, não. Eles vão investir porque precisam movimentar o seu capital, aumentar suas riquezas. Que é para isso que a empresa é fundada, é visando o lucro. E eles não vão deixar seus capitais estacionados sem investir, vão investir. Aqui mesmo no Brasil, os empresários brasileiros vão sair todos daqui para investir nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos da América deram o golpe do aumento de juros. Porque os Estados Unidos é a democracia mais sólida do mundo, é o país mais rico do mundo, é o país que tem as forças armadas mais bem equipadas do mundo. Então lá se supõe que haja mais garantia. E muitos retiraram o dinheiro aqui dentro do Brasil para investir nos papéis dos americanos. E até mesmo nas empresas. Meus amigos, mas a minha convicção, veja bem o que eu coloquei aqui. Inflação baixa, recessão já anulada, juros baixos, inflação baixa. A única coisa que nós temos ainda prejudicando muito aí o nosso desenvolvimento é o desemprego. E esse sim é um desafio para qualquer governo que virá. E não será resolvido nesse governo próximo, não. Isso aí é para mais de uma década. Se trabalharmos bem, com seriedade, com honestidade. Não se gera 14 milhões de emprego de um dia para o outro. De um dia para o outro, de um ano para outro, de um mandato para outro. Não se gera. É terrível. Quando a água está de morro abaixo, vai tudo, leva tudo. Agora, para subir é muito difícil. É muito difícil para o Brasil perder os empregos que perdeu. Foi de um dia para o outro, praticamente. Foi uma coisa terrível. Foi um ataque de gafanhotos. Agora nós temos que ter paciência para reorganizar o Brasil. Temos que votar, eleger um presidente da República, governadores responsáveis, que assumam um governo de forma republicana para atacar os problemas que nós temos todos, que foram lançados no colo do povo brasileiro, da forma que foi lançado. O Brasil vinha bem. Nós, desde 2008, não temos crise no mundo, e o Brasil vive em crise. Praticamente nunca saiu da crise. Vinha sustentando os empregos, mas de repente despencou. De repente despencou, minha gente. É algo assim que só mesmo com os mistérios da corrupção e dos malfeitos desvendados é que faz com que a gente acredite no que aconteceu. O Brasil, o governo da presidenta regrediu o país aí pelo menos umas 2 décadas. Umas 2 décadas. Foi um governo nefasto, um governo irresponsável. Tanto que foi impeachado. O impeachment aconteceu porque não tinha outra alternativa. O Congresso Nacional, mesmo leniente da forma que é, teve que tomar uma posição porque não tinha mais como tolerar aquele governo que acabava com o Brasil a cada segundo. Pois bem, meus amigos, eu aqui, com a minha modesta palavra, conhecendo a conjuntura política brasileira e mundial, eu acredito que os fundamentos da política da economia brasileira estão bem. Os fundamentos estão bem e podemos ter a esperança
podemos ter a esperança de que nós teremos um resultado muito bom no final do ano, com um crescimento de no mínimo aí uns 3 a 3,5% do PIB. Eu arrisco falar aqui, anote aí, porque a nossa economia não vai depender mais de governo, não está dependendo mais de governo. As rédeas da economia estão na mão da iniciativa privada. E o Banco Central está se comportando de maneira correta. A equipe econômica do governo, herdada do ministro Henrique Meirelles, é uma equipe econômica eficiente e que está se esforçando para fazer o melhor. Então, meus amigos, diante de tantas aves agourentas, eu chego aqui até você e digo que podemos ter esperança na economia nesse ano no Brasil. Nós não vamos decrescer, vamos crescer. Essa história que se tem que avaliar para menos, 1,5%, não, o Brasil vai crescer, é por volta de 3,5% ou mais. Ou mais, porque o Brasil é uma economia forte, queiram ou não os agourentos, aqueles que torcem contra o povo brasileiro. Qualquer que seja o governo que se instale no Palácio do Planalto, nós temos que estar todos juntos, conjuntamente, ajudando a recuperação do Brasil, a recuperação dos empregos para o povo anônimo, que faz a riqueza do Brasil, que constrói a economia do Brasil. Meus amigos, vamos pedir a Deus que nos ajude a todos e faça com que as nuvens negras sejam efetivamente afastadas do céu brasileiro e possamos ter tempos de bonança, de esperança e de recuperação. Muito obrigado.